Hoje nós vamos falar aqui de alguns desafios que todos nós temos. Nós vamos falar aqui de alguns desafios que a vida de cada um de nós nos apresenta. Eu sempre digo que o que difere a vida de uma pessoa não são os desafios que ela passa. Eu sempre compartilho que os desafios, eles não nos moldam, eles não nos fazem. Não são os problemas que enfrentamos que nos paralisam. Não são. Não é a falta de apoio, de amparo, não é isso que nos impede de avançar. Sabe o que nos impede de avançar? É a forma como nós lidamos com os desafios. A forma como nós lidamos com os problemas, com as circunstâncias, com as lutas, com o luto. A forma como a gente lida com cada coisa que nos acontece é que realmente revela o Deus que nós cremos. Talvez você tenha chegado aqui hoje, você está exatamente nesse momento da sua vida, passando por alguns desafios, e você se sente aprisionado, paralisado, você se sente ali abatido, atingido. O seu caminho aconteceu alguma interrupção, mas nessa noite nós vamos receber de Deus uma palavra poderosa e que vai nos levar a viver a vida extraordinária pela qual o nosso Deus nos propôs viver. Amém? Então assistam comigo esse vídeo nesse momento. Já pensou o que você pode dizer para você mesmo quando chegar no futuro? Será que vai gostar do resultado da vida que planejou? Será que vai ficar feliz com o que conquistou? A vida é feita de escolhas e elas podem determinar como vai ser o seu amanhã. Por isso é tão importante pensar naquilo que faz. O caminho errado pode levar você ao destino escuro e muitas vezes sem volta. E nessa caminhada, cada escolha importa. É preciso saber escolher a profissão certa, os amigos certos. É preciso saber escolher quem serão os seus mestres, os seus mentores. E claro, quem vai dividir a vida com você o tempo todo. Alguma vez você já traçou seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos? Esteja preparado para o acerto final com você mesmo. Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer: eu venci. Caso contrário, terá que se contentar com o futuro que o destino escolheu para você. Não se deixe levar pela sorte ou pela simples intuição que pode dar certo. Faça dar certo. Não deixe que suas escolhas coloquem pontos onde deveriam ter apenas vírgulas. Ninguém pode cobrar mais de você do que você mesmo. É você o grande chefe da sua vida, o seu futuro. Portanto, é quem sabe quando deve melhorar ou fazer um diferente. Se limita da mesmice, da preguiça, da má vontade, dos erros. Se valorize, se elogie, se critique. Faça isso ou alguém irá fazer por você. A sua imagem amanhã é o que você fez ontem. E lembre-se, cada ruga criada ao longo da sua vida pode significar uma conquista ou uma derrota, mas isso só você pode escolher. Amém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: o que você tem feito com a sua vida? Nós vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Daniel. Nós vamos ler no capítulo 6, no verso 1, e vamos seguir juntos. Dário decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Repitam comigo: prejuízo. Então o mesmo Daniel se destacou, repitam comigo, se destacou
entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Repita comigo, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Repita comigo, acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Repita comigo, nenhum erro, nem culpa, porque ele era fiel. Até aqui por enquanto. Todos nós conhecemos a história de Daniel. E a história de Daniel é uma história muito comum. É uma história que nos ajuda a refletir sobre o que fazer para termos uma vida extraordinária. Daniel, ele conseguiu viver essa vida extraordinária que muitas vezes nós buscamos em cursos, em treinamentos. Muitas vezes nós buscamos respostas para os nossos negócios, para a nossa empresa, para o nosso projeto de vida, do lado de fora da igreja, do lado de fora do altar. A gente não busca no lugar certo, mas nós estamos diante de alguém que conseguiu viver uma vida extraordinária. Eu não sei você, mas muitos de nós vemos pessoas que se aproximam de alguma ideia, algum projeto, algo que nós estamos fazendo na empresa, nos negócios, na família, e muitas vezes nós nos deparamos com perseguições. Já foi perseguido alguma vez? Você já viu alguém fazendo um complô? O que nós vemos nesse texto é que exatamente porque não existia falta, porque ele era fiel, porque ele era íntegro, porque ele era excelente em tudo que fazia, um complô, uma fofoca, uma intriga, um plano para quê? Para destruí-lo, começou a ser planejado. E é bem verdade que muitos de nós passamos por isso muitas vezes. Às vezes Deus coloca no nosso coração um sonho, uma ideia, um projeto. E muitas vezes onde nós precisamos do nosso apoio. Aquelas pessoas que a gente acredita que vão estar com a gente ali. Pessoas que vão realmente investir naquilo que Deus falou no nosso coração. E quando a gente olha, de onde a gente mais esperava apoio, a gente encontra perseguição. Quem está entendendo? A história de Daniel é uma história muito parecida com a minha e com a sua. A história de Daniel é uma história comum, é uma história de dia a dia. É a história de alguém que precisou o quê? Fazer grandes renúncias para revelar um Deus grande. A verdade é que a Bíblia diz que Daniel era excelente, que Daniel era fiel. A Bíblia diz que Daniel conseguiu vencer desafios que sem Deus, humanamente, ninguém conseguiria. E a Bíblia também diz que com todo complô, com toda perseguição, com toda a trama, com todo planejamento contrário, se você for lá no verso 25, você vai ver que as mesmas pessoas que fizeram, sabe, todo esse plano, toda essa trama para prendê-lo, para jogá-lo numa cova de leões, as mesmas pessoas que tramavam, as mesmas pessoas, ao encerrar esse capítulo, nós vamos, sabe o que? No verso 25 diz assim:
Então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos temam diante do Deus de Daniel. E se você entendesse, você glorificava, porque diante do teu Deus ninguém vai te deter, ninguém vai te parar, ninguém vai te paralisar. Todos que te perseguem, que te acusam, que tentam interromper, vão ter que se render diante do Deus que você serve. Amém? Que tipo de perseguição você está vivendo? Que tipo de luta você está enfrentando? Que tipo de acusação? Ei, hoje você vai sair daqui para marchar. Nenhum leão, nenhuma cova, nenhuma perseguição vai te derrubar. Amém? Quando nós olhamos para a história de Daniel, nós vemos uma vida comum. Nós vemos uma vida comum, uma vida simples. O que Daniel fez? O que Daniel tinha? Qual realmente é o diferencial? O que nós podemos aprender com Daniel? Como nós podemos viver essa vida extraordinária? Como nós podemos fazer isso? Como nós podemos ser Daniéis para esse tempo? Repita comigo: dependência e obediência. Quando nós olhamos para a história de Daniel, nós vemos dependência e obediência. Muitas vezes, quando a gente passa por lutas, por perseguições, por desafios, muitas vezes, quando os boletos começam a me atacar, alguém se identifica? A gente busca a resposta em tanto lugar, mas a resposta está na dependência e na obediência. Você quer viver uma vida extraordinária? Você precisa se render diante de um Deus extraordinário. Extraordinário não são seus diplomas, extraordinário não é o seu talento, extraordinário não é quanto você tem na sua conta. Extraordinário é o Deus que tudo pode, tudo faz e tudo vence. Esse é o nosso Deus. Eu quero dizer para você hoje, muitas vezes quando a gente pensa em chamado, muitas vezes quando a gente pensa em vocação, muitas vezes você entra e sai da igreja e você ainda não entendeu qual é o seu chamado, qual é a sua vocação. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de chamado, de vocação, sabe o que a gente pensa? A gente pensa que tem a ver com talento, a gente pensa que tem a ver com habilidade, a gente pensa que viver uma vocação, viver um chamado tem a ver com serviço. Eu quero dizer para você, não. Chamado tem a ver com dependência e obediência. Chamado tem a ver. Aí seu pastor fala: vamos servir no Kids? Não estou sentindo. Vão abrir uma célula? Não tenho chamado para isso. Vão arrumar as cadeiras? Não tenho esse chamado. Não estou sentindo, pastor. Não estou sentindo, pastora. Vamos nos dedicar semana a semana à palavra de Deus, para que a gente se torne a mulher que Deus nos fez para ser. Não estou sentindo. A verdade é que chamado, vocação, tem a ver com dependência e obediência. Quando a gente olha para a história de Daniel, a gente vê em tudo, o tempo inteiro, obediência, dependência. Sabe uma outra coisa que a gente vê na história de Daniel? E que eu posso aplicar na minha vida e você pode aplicar na sua? Repita comigo: disciplina. Ei, muitas vezes a gente não entende que dívida tem a ver com divisão. A Bíblia diz assim: olha, uma casa dividida não prospera.
Quando a gente vê uma pessoa que ela não consegue prosperar num projeto, ela não consegue prosperar nas finanças, ela não consegue prosperar num relacionamento, as coisas não dão certo para ela, ei, você pode dizer, ela está com seu foco dividido. Ela não tem disciplina. Quando nós olhamos para a história de Daniel, nós vemos que ele orava 3 vezes ao dia. Ele não se distraía, ele não se perdia, ele tinha disciplina. Ele sabia obedecer, ele sabia depender, mas ele era disciplinado. Quantas vezes a gente quer alguma coisa, mas a gente está focado em tanta coisa? Repita comigo, foco, disciplina. A gente fala tanto sobre leitura. Eu fui gestora pública, tive a oportunidade de participar de grandes projetos de alfabetização no Brasil. E como era difícil o cenário do analfabetismo no Brasil. Eu fui filha de analfabetos e tive a oportunidade de alfabetizar minha mãezinha. E é tão difícil uma pessoa não saber ler. Como é difícil. Às vezes a gente olha e imagina, olha como é difícil uma pessoa não ler. Mas sabe qual é o mais difícil? Mais difícil são as pessoas saberem ler. Leem tudo quanto é livro. Mas esse aqui, ó, ela não tem foco, não tem disciplina, não tem dependência e não tem obediência. Ei, você quer viver uma vida extraordinária? Você quer fazer algo acima da média? Você quer realmente marcar seu tempo e sua geração? Você precisa de Bíblia, você precisa da palavra, você precisa voltar à essência, você precisa voltar para uma obediência àquilo que está escrito na Escritura. Onde é que está a tua Bíblia? Porque a gente segue tanta coisa, tanta gente faz tanta coisa, que o mais importante, que é uma rendição à palavra, a gente não faz. Eu quero desafiar você a fazer desse ano, esse ano ainda, o ano que você vai se debruçar na palavra, você vai amar a palavra, você vai ser disciplina e foco para com a palavra, porque você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem. Você vai aonde a Bíblia diz que você vai. Mas como se você não ler? Pode aplaudir que é para o Senhor e é para a palavra. Você precisa amar a palavra. Quando nós olhamos para a história de Daniel, nós vemos que a vida dele era extraordinária. Por quê? Porque ele era fiel. Repita comigo, fiel. Estamos vivendo uma cultura de desonra. Estamos vivendo uma cultura onde as pessoas têm todos os motivos para não honrarem sua igreja, não honrarem uma visão, não honrarem seus pastores. Não se sabe mais o que é fidelidade. Repita comigo assim: nada é difícil para quem ama. Amar pressupõe exclusividade. Amar pressupõe fidelidade. Se você ama a sua igreja, seja fiel a ela. Se você ama seus pastores, seja fiel e leal a eles. Se você ama a sua igreja, a sua missão, a sua vocação, ei, seja fiel. Você fica buscando resposta em tantas coisas. Há um servo nessa igreja, há um anjo nessa igreja, há uma direção nessa igreja. Seja fiel. Mente dividida não prospera. Se dependesse somente de você e da sua fidelidade, onde essa igreja vai chegar? Se dependesse da sua oração, da sua devoção, se dependesse da sua lealdade ao seu pastor, o que essa igreja vai realizar no mundo? Ei, atrele seus projetos aos projetos de Deus, que Deus silencia o leão. Deus faz o leão ficar quietinho.
Basta só você atrelar os seus projetos aos projetos de Deus. Uma vida extraordinária. Uma vida extraordinária exige integridade, excelência e honra. Quando as coisas não estão dando certo, você pode ter certeza que ou não tem integridade, ou não tem excelência, ou não tem honra. Quando nós olhamos para a vida de Daniel, nós vemos que ele era íntegro. A Bíblia diz que Daniel decidiu firmemente não se contaminar. O que tem te contaminado? É o YouTube? É o TikTok? Quanto tempo você tem, dedicado às coisas vãs? Daniel decidiu não se contaminar. Quer viver uma vida excelente? Quer fazer desse ano um marco na sua vida? Seja íntegro, seja excelente e honre. Existe uma recompensa para quem vive uma vida baseada em princípios fundamentais que a palavra nos ensina. Do que adianta você ter algo grande e não usar? Do que adianta você ter essa palavra poderosa e não ler? Do que adianta você ter um carro maravilhoso e não usar? Do que adianta essa sua casa se você não tem a capacidade de abrir uma célula? Se você não tem um encontro de oração? Do que adianta Deus confiar a você coisas grandes se você não vai estender a mão? Atrele seus sonhos e seus projetos à expansão do reino de Deus. Sabe por quê? O reino de Deus devolve. Aleluia! O reino de Deus devolve. O reino de Deus é o único lugar que você pode investir. O reino de Deus é o único lugar que você pode fazer. O reino de Deus é o único lugar que a semente não volta vazia. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus te trouxe aqui porque Ele está mudando a história do Brasil. Deus vai promover um grande avivamento na nossa nação. Os humilhados serão exaltados. E Deus conta contigo. Deus conta com a tua fidelidade. Deus conta com a sua integridade. Deus conta com você. Deus conta com os sonhos que Ele depositou no seu coração. A verdade é que quando a gente olha para a história de Daniel, a gente vê uma pessoa extraordinária, porque ele sabia que o Deus dele era extraordinário. Deus quer levar você para um tempo do extraordinário dele. Deus quer levar você para que todos vejam e saibam que a mão do Senhor que fez isso na sua vida. É interessante que quando a gente olha para a vida extraordinária de Daniel, a gente não vê a Bíblia dizendo assim, olha, então Daniel isso, Daniel aquilo. Não. O Deus de Daniel fez. O Deus de Daniel, o Deus da pastora Mônica, o Deus da Celina, o Deus da Maiara, o Deus de Pedro, o Deus de Paulo, o seu Deus fez isso. O seu Deus fez. Uns confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos no Senhor. O que você perdeu? O que te abateu? O que fez você parar de sonhar? O que fez você desistir? Ei, eu quero dizer para você, você está diante de alguém improvável. Talvez você diga assim, olha, eu não nasci num lar cristão, eu também não. Talvez você esteja aqui e você fale, olha pastora, não tem jeito para mim, porque eu já passei por um abuso, eu já passei por isso, já passei por aquilo. Ei, eu não estou desconsiderando a dor que você está sentindo, mas eu estou te apresentando um Deus que cura, um Deus que faz, um Deus que transforma, um Deus que muda a realidade. Eu quero dizer para você, aquilo que está doendo, aquilo que está fazendo você chorar, ei, a
aquilo vai colher. E isso é para você. É para você. Fica de pé aí no seu lugar. Deus te chamou como chamou a Daniel. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei se as perseguições estão realmente tirando você e levando você para o limite, mas Deus não trouxe você aqui para falar com a pastora Elaine, nem com o pastor. Deus trouxe você aqui para você contar para Ele. Hoje é dia de milagre nesse lugar. Daniel viveu um milagre. Eu quero dizer para você, Deus caminha em duas vias. Repita comigo, duas vias. Ele caminha em duas vias. A primeira via, sabe qual é? A via do faça a sua parte que eu te abençoarei. É a via da bênção. É a via que você precisa parar de transferir a responsabilidade de mudar sua vida, de mudar seu casamento. Essa é a via da autorresponsabilidade. É a via da bênção. É a via da reciprocidade. Existe algo para você ter uma vida extraordinária que só você pode fazer. Existe um pecado que só você pode confessar e pode largar. É a via do faça a sua parte que eu te ajudarei. É a via do eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, eu cearei com ele. É essa via. Quem está entendendo? Quem está disposto a fazer a sua parte aqui? Mas eu sei que nessa noite algumas pessoas vieram aqui porque Deus vai operar numa outra via. Sabe qual é? A via do milagre. A via do milagre. Quando você percebe que não adianta você fazer nada, não adianta ninguém falar nada com você, só Deus pode fazer. Daniel foi colocado dentro de uma cova. Ninguém podia fazer nada por ele. Só quem podia fazer? Deus. O que você precisa? Erga sua mão bem alto aí. Fecha seus olhos nesse momento. Fecha seus olhos nesse momento. Deus está aqui. Ele vai operar na via do milagre. E Ele quer saber se você tem fé para viver o milagre nessa noite. Ele quer saber se você está disposta a viver uma dependência e uma obediência. Deus quer saber se você está disposto a ser o Daniel da sua geração, para que todos vejam e saibam que foi a mão dele que fez isso. Casamentos restaurados, filhos de volta ao altar, integridade física, na saúde, nas finanças. Deus vai fazer e vai operar milagres hoje. Deus está aqui, e a Bíblia diz que não há onde Deus esteja que milagres, sinais e prodígios não aconteçam. Então começa a clamar, abre a tua boca aí. Você sabe o tamanho do seu milagre, você sabe aquilo que você não aguenta mais, você sabe aquilo que está te fazendo chorar, você sabe aquilo que está desafiando a sua mente. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Deus vai começar a mudar a sua mentalidade, para mudar a sua realidade nessa noite. O Espírito Santo está aqui, e a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele pairou sobre as águas. O Espírito Santo está aqui, e nessa hora ele vai mudar, vai moldar, vai ativar. Ele vai te mover. Começa a declarar o poder de Deus sobre os seus pensamentos. Começa a declarar o poder de Deus sobre a sua mentalidade. Daniel pensava diferente, se movia diferente, e a sua vida foi extraordinária, porque o Deus extraordinário tomou por completo. Eu vou orar nesse momento. Mas se fosse você, eu dava lugar para que o Espírito Santo tomasse você por completo. Pai, em nome de Jesus. Senhor, uns confiam em carros e cavalos, uns confiam em pessoas, projetos, leis, mas nós confiamos na tua palavra. Deus, em nome de Jesus, hoje é dia de alargar as tendas, mudança de mentalidade. Hoje é dia de vivermos algo sobrenatural com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, aponte um novo destino para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Espírito Santo de Deus, move em nosso meio, gera dependência, obediência. Deus, nós renovamos nossa aliança contigo e declaramos que tudo aquilo que vamos realizar, fazer, pensar, vai ser para engrandecer o seu nome. Eis aí um exército de Daniéis que
se levantam firmemente e não vão se contaminar. Seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito Santo. Seja tomado de poder, de glória, de graça, de fogo, poder. Ah, Espírito Santo, toma a tua igreja. Toma, Senhor, a nossa casa, toma a nossa vida. Toma, Espírito Santo, a nossa mente. Muda, Senhor, transforma a nossa realidade através da nossa obediência, da nossa dependência. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E se você crê, aplauda bem forte ao Senhor. Declare uma vida extraordinária, uma vida extraordinária.